Olá, paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o conteúdo de domingo agora, que é sobre presbítero, bispo, ancião. Na verdade, presbítero, bispo ou ancião, que é a nossa revista de domingo agora. E uma coisa que nós temos que analisar, em especial os professores na orientação, é sobre a origem do presbitério na igreja primitiva. O presbitério da igreja primitiva ele não começa em Atos, ele começa antes, entendendo que o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. A igreja inicialmente era formada por, por judeus. Então a cultura judaica influenciou muito o início da igreja. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o termo ancião. E esses anciãos eles eram pessoas idosas e ao mesmo tempo idôneas dentro de uma comunidade, de um vilarejo, de uma cidade, dentro de uma tribo. E eles tinham uma função muito importante dentro dessas comunidades. E a gente vê que isso foi levado para a igreja, tanto que a palavra ancião, que é uma palavra hebraica do Antigo Testamento, tem o correspondente que é o presbítero, já no Novo Testamento como um cargo na igreja. Tendo sempre em mente que a igreja primitiva tem três cargos: diácono, presbítero e bispo. E muitas vezes o bispo e presbítero está sendo usado de uma forma sinônima, alternadamente. Isso por Paulo principalmente. Tá bem? O texto de Êxodo 18, Jetro, que era sogro de Moisés, dá um conselho para ele. Êxodo 18 e 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então, eles estavam em pé o dia todo para escutar os conselhos de Moisés. E isso se tornou cansativo até para quem olhava. E Jetro olhou aquela situação e disse: não, está errado. Aí o versículo 18 é muito chave, que diz o seguinte: com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Aí a gente vê que o próprio Jetro dá o conselho para Moisés, e Moisés ele acata esse conselho e ele delega pessoas idôneas para exercerem um trabalho ali de aconselhamento, até mesmo para julgar as causas do próprio povo de Israel, para isso facilitar a vida tanto de Moisés quanto do povo que ia só em uma pessoa. Então é importante que haja esse pensamento de delegar funções para que você não venha fazer tudo sozinho, né? Você às vezes é coordenador, é professor, é tesoureiro, é secretário e trabalha no administrativo e isso acarreta e é muito cansativo, né? Então é importante que você leia esse texto de Êxodo e veja que é necessário e que os presbíteros estão aí para isso. Às vezes eu vejo dirigentes se batendo muito porque eles querem pregar sempre, só que cansa e às vezes falta conteúdo também. Isso acontece. Você pregar para o mesmo público, você não quer repetir o que já pregou e acaba repetindo e não quer ficar enfadonho, mas tem um corpo de obreiros que pode auxiliar. Então, uma das funções do presbitério é auxiliar o pastor, o dirigente. De uma forma bem mais clara, na nova Meia atualizada, os irmãos vão ver em Números 11 e 16, é importante esse conhecimento, que diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. Traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Nós vemos aqui que as duas palavras estão no mesmo versículo, anciãos e superintendentes. Que o ancião é um presbítero, embora não tinha essa conotação porque não é igreja, aqui é Israel, mas a origem desse termo ancião dentro da comunidade é uma origem da própria cultura, isso veterotestamentária. Então é importante que seja frisado isso e o papel que o ancião tinha no Antigo Testamento e o papel que o ancião ou presbítero tem também na igreja primitiva do Novo Testamento, já que o assunto é, como eu já falei aqui, ó, presbítero, bispo ou ancião, tá certo? O texto que eu quero falar também, para encerrar aqui como matéria de história da origem dos termos, é 2 Samuel 5 e versículo 3. Quando todos os israelitas levaram representantes a Hebron para convidar Davi para ser rei sobre todo Israel. Até então ele era rei apenas em Hebron. Ele reinou 7 anos e meio em Hebron
e depois 33 anos sobre todas as 12 tribos. E quem foram as pessoas que vieram? Qual a categoria de pessoas que vieram para ungir Davi em Hebrom? Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi sobre todo Israel. Quem foi que ungiu? Quem tomou essa decisão? Foram os anciãos, que eram principalmente as pessoas mais velhas. A cultura do Antigo Testamento, ela não valorizava tanto a altura da pessoa, né, mais a sua idade. Então, quanto mais velho, mais respeitado. Né? A nossa cultura brasileira é um pouco mais diferente. Mesmo assim, ainda existe lugares especiais para idosos, tal, né? Tanto para estacionamento quanto na vaga preferencial. Mas isso era levado de uma forma religiosa mesmo. Né? O mais velho era sempre ouvido primeiro. A gente vê isso na própria história de Jó. Né? Então, esse é o significado de presbítero, que está no tópico 1, que significa no grego presbis, que é pessoa mais velha. Né? Então, é importante que seja falado isso. Sobre a liderança local, né? Principalmente nas questões administrativas, era o presbítero que administrava, e o presbítero é um administrador, então deve administrar de forma coerente, transparente e responsável, né? Não de forma desordenada. Aí eu estou falando do financeiro também, é importante frisar isso, né? Um diácono, auxiliar pode ser um tesoureiro? É claro que pode. Até esse dia alguém me perguntou se há impedimentos de alguém fazer alguma função, exercer uma função sem ter um cargo. Não há impedimento algum, mas dependendo da função, precisa do cargo. Isso estou falando no ambiente religioso, cristão, igreja local. Né? Para você fazer um casamento, para fazer um noivado, para apresentar crianças, ungir com óleo, geralmente se indica o presbítero. Mas eu sou muito criterioso nisso, mas ao mesmo tempo eu sei que uma missionária que está lá no interior, ela vai ungir, ela vai fazer o serviço de outros, que seria de um presbítero, mas na ausência deste ela pode fazer também, até casamento. Eu acho que isso não tem problema algum. Tanto que em Marcos 6:13 diz que os discípulos ungiam muitos enfermos com óleo e eles não eram presbíteros. Embora a recomendação é que os presbíteros exerçam essa função de ungir. E em último, para encerrar esse tópico, as qualificações, principalmente em Tito 1:6, né, que vai falar sobre o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que seja um bom educador, que tenha os seus filhos sob disciplina, que governe bem sua casa, que seus filhos sejam crentes, que ele não seja violento, ele não pode ser dado ao vinho, ele tem que se abster de tudo isso para que ele não caia na condenação do diabo e não seja acusado de dissolução. Então, essas são as características que deve haver no presbítero ou bispo. A palavra presbítero, ela é paralela à palavra ancião, que significa pessoa mais velha, enquanto que o bispo já é um presbítero, só que é superintendente. É como se fosse um pastor presidente que cuida de uma região ou de um grupo de congregações. Aí nós temos a importância do presbitério, né, ou do presbítero, que juntos formam um conselho, e esse conselho eles participam das decisões importantes. Quando você vê Atos 15, é importantíssimo olhar, porque estava sendo feita ali uma acusação para os gentios que haviam abraçado a fé, e os judeus que já eram crentes, obrigando esses gentios a ser circuncidados, né? Porque o judeu que aceitou Jesus, ele já tinha sido circuncidado quando era criança, recém-nascido lá com 8 anos, com 8 dias, desculpa. Mas esses gentios que não vinham da cultura judaica não haviam sido circuncidados, então eles estavam impondo os ritos de Moisés. Aí o que acontece? Os presbíteros se reúnem, formam um conselho e chegam a uma conclusão e fazem uma carta e mandam para Antioquia da Síria, né? Deixando os irmãos com a consciência tranquila da desobrigatoriedade de circuncidar. Tá? Então isso quem fez foi o conselho. Então a junção dos presbíteros é muito importante, né? Até porque se houver uma liderança ditatorial que apenas dita e os outros apenas obedecem, vai ficar uma liderança difícil, porque se esse líder supremo cometer um erro, e todos erram, não vai haver ninguém para chamar a atenção dele.
Então é importante que o conjunto de presbíteros, né, possam ajudar aí na liderança. Não é criticando, nem brigando, né, porque às vezes a gente vê isso acontecendo, mas infelizmente existe, mas não é para ser normal, né. A atuação do presbitério e a valorização do presbitério, que está em 1 Timóteo 5,17, é importante frisar isso, que sejam dignos de duplicada honra os presbíteros, principalmente os que exercem o ministério do ensino e da palavra. Então aqui essa duplicada honra, em algumas versões aparece a palavra salário, porque o obreiro tinha sim o seu salário. No Novo Testamento nós temos duas eventuais situações onde eram levantadas ofertas. A primeira delas era para ajudar o órfão, a viúva, o desamparado, atender os necessitados de forma geral, e a segunda para sustentar os obreiros que viviam em tempo integral na obra de Deus. Tá bom? E em último lugar, para o vídeo não ficar muito longo, os deveres do presbítero. Primeiro, ele deve apacentar a igreja. Se ele não apacenta, mas pelo menos ajuda o pastor a apacentar. Tá certo? O pastor ele não consegue, o dirigente ele não consegue liderar sozinho. É difícil. Imaginou um pastor, como na Assembleia de Deus nós temos a cultura, hino da harpa, leitura, oração, saudação de bem-vinda, apresenta os visitantes, apresenta uma criança, e depois canta os hinos especiais, prega a mensagem final, dá a bênção apostólica, e isso na terça, na quinta, no sábado à noite, domingo pela manhã, dá aula na escola dominical, domingo à noite faz a mesma coisa no culto, 4, 5 vezes por semana pregando na mesma igreja. É maçante e é cansativo. Então, apacentar, não só falar, mas visitar, interceder, orar pelos enfermos é um trabalho também dos presbíteros, né? E em segundo lugar, a liderança. Por isso que a Bíblia manda o presbítero ser apto, ou seja, capacitado para ensinar. Ele não é obrigado a ser o professor da escola dominical, o pastor, mas ele tem que ser apto para ensinar, nesse caso, o presbítero ou bispo, tá certo? Lembrando que pastor é uma função, evangelista é uma função, tá certo? Mestre é uma função, apóstolo é uma função, profeta é uma função. São dons ministeriais, não são cargos. Alguém acha que é cargo, não é cargo. Tanto que Jesus chama os discípulos de apóstolo em Lucas 6:13, e lá em 1 Pedro 5:1, Pedro se auto-intitula presbítero. Lá na terceira de João, versículo 1, que só tem um capítulo, vai dizer o presbítero ao amado Gaio. Então, o próprio apóstolo do amor, João, que escreve as 3 epístolas, escreve o evangelho, ele diz que ele é presbítero, porque ali ele é institucional, ou seja, ele foi instituído pela igreja, mas ele funcionava como apóstolo, por isso ele é chamado de apóstolo. Agora, Paulo, ele era funcional como apóstolo, por isso que nas suas cartas, em todas praticamente, ele começa falando Paulo, apóstolo. Ele nunca fala apóstolo Paulo, pelo menos na ordem das versões bíblicas que eu comparei, sempre ele coloca Paulo, o apóstolo, e nunca o apóstolo Paulo. O nome vem antes do título. Primeiro vem o nome. E o nome o que é? Principalmente naquela cultura, o nome é o que está atrelado ao caráter de alguém. Então, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou o Eliel. Aí, quando vem a pergunta, quem é você? Eu sou o Eliel. Com Eliel como marido, Eliel como pai, Eliel como profissional, Eliel como discípulo de Jesus, Eliel como alguém que dá o testemunho na sociedade. Então, não dá para se esconder atrás do título, porque o título, ele não transforma o homem. Por isso que quando alguém recebe um título, ele já vinha funcionando naquele título até haver o reconhecimento. Até eu vejo, às vezes, quando eu fui consagrado, né, evangelista, o pastor falou a seguinte palavra: não é que vocês vão passar a ser evangelistas e pastores agora, vocês já são, vocês apenas estão recebendo o reconhecimento e esse codinome, mas não é para se esconder atrás desse título. Você continua sendo o irmão fulano de tal, o crente, né? Tem gente que acha pecado chamar o pastor de irmão. Tem que chamar de pastor, claro, porque é pastor a gente reconhece. Temos que respeitar. Mas se não chamar também, ele não vai deixar de ser crente e não vai deixar de ser pastor, né? E o último lugar aqui é ungir os enfermos, que é um trabalho do presbitério, como eu já falei. Mas isso não quer dizer que é exclusivamente dos presbíteros, mas a Bíblia manda chamar os presbíteros, a unção com óleo, e ali na expressão bíblica diz que se havendo pecados também vai ser perdoado. E aí no mesmo contexto, que é versículo 16, manda confessar as culpas uns aos outros, né? Mediante a confissão.
é importante que haja isso também para uma boa manifestação, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para dizer para os irmãos. Fiquem todos com Deus e aproveite o máximo da aula.